Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e é sempre uma alegria estar com vocês. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de estatura baixa, cor parda, visto blusa laranja, calça preta, uso óculos, tenho cabelo tamanho médio e estou nos estúdios Educa Recife, de pé. E como sempre falo, nunca sozinha, sempre muito bem acompanhada. Eu tenho comigo uma pessoa maravilhosa que deixa a aula muito mais acessível, que é Midian, que está aqui comigo do meu lado, e no chat, que é a nossa ferramenta interacional, eu tenho Isabel Borges, professora amada por vocês e por mim também. Fala aí, Isabel. Olá, Adriana. É sempre um prazer estar aqui com você, com vocês, alunos. Eu hoje estou curiosa, porque a professora Adriana está trabalhando aí, olha, está com uma aula que tem a ver com Copa do Mundo. Eu até coloquei aqui, Adriana, é aula de língua portuguesa em clima de Copa do Mundo. Então, vamos ficar atentos. Adriana Sabino já está aqui, desejando Coisa a todos boa. nós um bom dia. Tem mais alunos, vou tentar descobrir quem é, quando eles colocarem aí o nome deles, viu, Adriana? Mas vamos Ótimo, lá, Isabel. que eu estou curiosa para ver o que é que língua portuguesa trouxe em relação aí, fazendo uma contextualização com a Copa do Mundo. Vamos lá, pessoal? E aí a Isabel é maravilhosa, não é? E aí ela fala em clima de Copa do Mundo, essa palavra clima aí, não é? Já é uma interdisciplinaridade aí, não é, pessoal? Então vocês percebem que a sala de aula é assim, não é? Nós aprendemos o tempo todo, então é através das nossas conversas, não é? Nos diálogos que vamos reconhecendo, identificando, não é? A língua portuguesa que é falada por todos nós. E aí descobrimos na aula passada que nós não temos apenas uma gramática, existem vários tipos de gramática e falamos um pouquinho sobre ela, não foi mesmo? Então vamos continuar falando, revendo, conhecendo as expressões linguísticas e também, antes de analisar essas expressões linguísticas, trazer significados, nós vamos rever, conversar um pouquinho sobre a gramática, e suas perspectivas, porque às vezes, quando a gramática é apresentada para a gente, hoje é aula de gramática e nós professores, vocês alunos e alunas, já começam a pensar assim, lá vem a professora com aquelas classes gramaticais, identificando substantivo, adjetivo, não é? E aí a língua portuguesa, ela é muito maravilhosa, ela nos dá diferentes possibilidades. E isso é maravilhoso. Então, acolham com carinho a língua portuguesa, porque ela é a base para as outras disciplinas. E se vocês acolhem com carinho a aula de língua portuguesa e as outras disciplinas também, vai sendo gerada aquela memória afetiva e você deixa de ter aquele ranço. Às vezes você chega e diz assim, eu não gosto de tal disciplina. Não faz isso, Acolhe com carinho, abra a sua mente e o coração para receber o aprendizado e de repente você passa e diz, eu não gostava, comecei a gostar a partir de agora, não é? Então é assim, pessoal, na nossa vida tudo é assim, não é? É necessário existir essa disponibilidade, não é? E aí somos nós os responsáveis, por essas escolhas. Então, vamos juntos? A gramática, ela tem como principal função regular a linguagem, estabelecer padrões de escrita e fala para os falantes de uma língua, seja a gramática da língua portuguesa, da língua inglesa, francesa, a língua espanhola, seja qual for a língua. Então, ela estabelece um padrão a ser seguido. Mas aí eu falei para vocês que existem outras perspectivas, fora essa língua padrão. Só que essa língua padrão, ela é muito importante na nossa fala e também na nossa escrita, porque nós nos comunicamos em diferentes contextos. Quando eu estou no meu momento, ali de conversa, de diálogo, descontraído com Isabel Borges, conversamos sobre tudo, sobre família, sobre os nossos gostos pessoais. E aí eu modifico, eu falo, eu uso uma linguagem informal. Mas quando eu estou aqui me comunicando com vocês,
Eu preciso, não é? Estar aí contextualizando a minha fala na linguagem formal, não é? Na língua culta, na linguagem padrão, não é? Então é necessário apresentar para vocês, não tornando essa língua padrão como um bicho de sete cabeças que é inatingível pelos alunos. E não é verdade. Não é? Vocês têm uma gramática internalizada, como eu falei, desde bebê. Eu trouxe um exemplo, não é, na aula passada, que desde bebê, ouvindo seus pais, seus avós, seus tios, tias, vizinhos, as pessoas das comunidades que vocês convivem, seja a comunidade ali do local que você mora, da igreja, do ciclo religioso que você frequenta, seja em uma praça brincando, você lá quando na primeira infância, não é? Quando bebê, na primeira infância, você começa a aprender a falar. E às vezes você não usa o verbo da forma correta, mas você fala a língua portuguesa, você usa a gramática. E essa gramática é a internalizada, que às vezes quando o professor, a professora faz aquela pergunta, e aí, vocês gostam de gramática? Vocês conseguem, não é? Conhecer, identificar as classes gramaticais? Ah, professor, não sei nada sobre isso. E não é verdade. Vocês têm uma gramática internalizada. E aí nós apresentamos para vocês as perspectivas, não é? Dos outros tipos de gramática. E aí, sala de aula é isso, minha gente. É apenas um fortalecimento de um conhecimento prévio que você já tem da nossa língua e a partir disso, não é? Vocês avançam nesse conhecimento e aí vão muito além do que acham que sabem. E é maravilhoso falar, praticar, não é? Vivenciar no dia a dia. Não adianta eu falar aqui de coisas que vocês não vivenciam no dia a dia. E essa conversa, não é? Às vezes informal aqui em sala de aula, não é? Nós conseguimos perceber que já conhecemos alguma coisa. Você já tem um conhecimento prévio. Então vamos lá. Então a gramática apresenta as regras, né? Mas quem movimenta e faz a língua um sistema vivo, mutável, somos nós. E quem somos nós? Agentes da comunicação. Então você é um agente da comunicação na sua casa, na sua escola, não é? No seu ciclo de amigos e amigas. Então é isso aí, pessoal. Vamos exercitar, não é, essa gramática, vamos usá-la como esse sistema, não é, vivo. Então eu trouxe para vocês hoje, não é, apresentei os outros tipos de gramática e vou estar falando sobre eles em outras aulas. Mas como estamos em clima de Copa do Mundo, trabalhando as expressões linguísticas, não é? É dentro da gramática descritiva que temos essas possibilidades, porque cada região cria as suas expressões. Cada narrador, não é, dentro do seu discurso, fala, não é, aquelas expressões linguísticas que estão ali internalizadas, que eles aprenderam, que eles construíram, não é? E aí a gente vai absorvendo esse conteúdo, assistindo o jogo, mas sem estar assim, né, distante daquele discurso, daquela narração que está sendo feita por aqueles narradores, não é, que estão ali narrando, falando sobre o que está acontecendo. Então, a gramática descritiva analisa o conjunto de regras que são seguidas, considerando as variações linguísticas da língua ao investigar seus fatos, extrapolando os conceitos que definem o que é certo e errado em nosso sistema linguístico. Então, vocês percebem que a gramática descritiva, ela extrapola o conceito. Então, nós temos palavras nessas expressões, né? São expressões linguísticas constituídas, às vezes, pelo substantivo e um adjetivo. E aí, só que essas expressões extrapolam o conceito. E dentro da gramática descritiva, nós podemos sim fazer isso. Então, vamos ver. Vamos analisar, então, essas expressões, né? Nós temos aqui agora, né, o VAR, né? Então, é esse vídeo ali que pega os mínimos detalhes e que acabou, não é?
aquela ideia assim, estão roubando, o juiz está roubando no jogo, né? Fica aquela confusão. Agora com o VAR. Não tem mais isso, né, professora Isabel? É bem interessante. Então, essa expressão agora está na boca do povo, não é? Vamos esperar, o VAR vai dizer se foi gol ou não, não é? Então, está ali. Então, o que é o VAR? É o Sistema Auxiliar de Arbitragem de Campo, que existe durante as partidas de futebol. Neste sistema, alguns árbitros acompanham a partida por câmara de vídeo e auxiliam os árbitros em lances duvidosos. Então, acabou aquela coisa de roubar no jogo. Porque o VAR vai denunciar tudo, não é, professora Isabel? Se o jogador fez aquela manha ali, caiu, não é? Se ele fez só a manha ou se realmente foi falta, não é? Cartão amarelo, vermelho. Então, é isso que acontece. Então, gol de placa, né? Eu já ouvi tanto essa expressão quando criança. Gol de placa, não sabia o que era. Porque o mundo do futebol não é muito a minha praia sem ser Copa do Mundo. Não é? Eu não sei se é a sua, professora Isabel. Se é o seu mundo, você gosta? Eu gosto, assim, de mas futebol? às vezes alguns termos que se fala, a gente começa a falar, às vezes, sem saber muito o significado. Sim. A gente às vezes até imagina, né? Que a questão aí, como você colocou aí, o gol de placa. A gente sabe que assim, é um gol bonito, é um gol não sei o quê. Então, cada um, a gente começa a fazer a nossa interpretação. Sabemos que não é a placa, né? Isso a gente tem certeza. Agora, o que de fato, eu também estou curiosa para saber, viu, Adriana? Não é? Então, vamos aprender junto, Vamos, professora? sim. Vamos lá, a gente aprende junto com os nossos alunos, não é? Essas expressões linguísticas. E aí, quando o nosso narrador, a gente pode falar o nome dele aqui, estou fazendo propaganda, não é nosso mesmo, né? É. Quando o nosso narrador, vou falar o nome não, mas o nosso narrador aí empolgado, não é? Quando ele fala, foi gol de placa, não é? É porque o gol foi feito após uma jogada sensacional. Gol de placa, não é? Então, minha gente, quando ouvirmos essa expressão, nós sabemos, não é? O que é que significa? Então, nós temos aí o chapéu. Dê um chapéu nele. E aí é o gol de placa feito após essa jogada, não é? Dá um chapéu, gol de placa, não é? É semelhança. Chocolate. Essa expressão, né? É. No último jogo aí ouvimos, não é? Dê um chocolate neles, não é? E aí, minha gente, é quando um time perde do outro com grande diferença de gols. Eu ouvi essa expressão, professora Isabel, no último jogo e não sabia, até preparar a aula, assim, né? Eu tá vendo que eu precisava conhecer as expressões. Pois é, as expressões, né, linguísticas. elas às vezes faziam parte até da nossa fala, do nosso cotidiano. Sim. Mas a gente, dentro do nosso corre-corre, a gente usa, mas não faz uma reflexão para o que de fato ela representa dentro daquele contexto. Que é o mais interessante, é que esse chocolate falado, a gente tem que saber em que contexto ele foi colocado. Verdade. Não é isso, Adriana? Então, nesse contexto aí, não é? Deram um chocolate nele, aí é quando há aquela grande diferença de gols, não é? Então, quando a Alemanha, né, venceu aí, não é? De 7-1, foi realmente um chocolate em cima da nossa seleção, não é? Mas aí a nossa seleção tem a possibilidade de também dar um chocolate em qualquer um deles, não é? Vamos acreditar nisso. Acho que no último jogo foi um chocolate, né? Foi um chocolatezinho, não foi esse chocolate aí que a gente sofreu, que doeu, professora, que ainda dói. Mas já foi um ensaio. Quem sabe o que a gente vai ter pela frente aí em relação aos próximos jogos, não é, Adriana? Eu acredito. Você acredita também, né, Isabel? Com certeza. Então vamos lá. Vamos recuperar aí esse chocolate aí que ainda está dolorido. Está dolorido. Passou um pouquinho, mas ainda tem muito a se algumas fazer. Coisas. Sentimos. Então vamos lá, a expressão aí, escanteio, né? É quando um jogador chuta a bola para o time no cantinho do campo. Do canto não, minha gente, do campo. Não é? Quando a bola é jogada para o cantinho do campo, não é? Aí é escanteio, né? E aí tem toda aquela movimentação lá dentro do campo, não é? Drible de vaca, não é? Não conhecia essa expressão. Também não. Mas estamos conhecendo agora, né? É quando o jogador chuta a bola reto, faz uma meia-lua para passar pelo adversário
e pega a bola na frente, continuando a jogada. Esses dribles de vaca tem que acontecer dentro do campo, não é? Porque é muito bonito quando isso acontece, né? Ele passa a bola pelo adversário e continua ali a jogada, não é? Continua com a bola no pé e vai em direção ao gol. É muito massa. Então, espalmada. Lê novamente. Espalmada. Então, minha gente, na leitura, na escrita, quando nós não lemos, né, a palavra da forma correta, nós temos que voltar e fazer essa leitura com tranquilidade. Não há nada de errado nisso, tá, pessoal? Então, façam isso, leiam com tranquilidade. Né? Se você tem alguma dúvida, né, para ali, ler, tenta buscar um significado. Isso em tudo que fazemos. É muito importante esse equilíbrio, não é? Naquilo que estamos fazendo. Isso é foco. Não é? Então, a palavra aí, espalmada, que não é espalmada, não é? Espalmada, quando o goleiro defende o gol jogando a bola com as mãos pela linha de fundo, ou seja, a bola toca a mão do goleiro e passa a linha final do campo. Nesse caso, vai rolar um escanteio. Então, vocês percebem que escanteio aí, espalmada, é quando acontecem esses movimentos, não é? Entre ali, bem próximo, não é? Do gol. E aí nós temos agora frango ou frangueiro. Frango é quando o goleiro toma um gol que era fácil de defender. E frangueiro é o goleiro que faz isso com frequência, não é? Aí diz assim, esse goleiro é frangueiro. Então, os goleiros aí, me perdoem se leva para o outro lado, mas é uma expressão, não é? Usada dentro do campo, não é? Então, é aquele goleiro que leva muito gol, não é? Que leva gol com frequência. Então, gol do meio da rua, não é? Quando o gol é marcado de um chute longe do gol. Então, é bem interessante, não é? É aquele gol que vem ali, não é? Bem distante. Gol olímpico, não é? Quando o jogador chuta a bola no escanteio e ela entra diretamente no gol. Não é? Aquela bola que vai direto, não é? Reto e é goleada. Mão de alface, não é? Então, mesma coisa que mão furada. Quando a bola toca a mão do goleiro, mas entra no gol mesmo assim, não é? Coitados, né? E aí é frustrante, não é, professora Isabel? Mas, né, nós brasileiros aqui, cada um, né, torcedor de sua nação, vai torcer que a bola toque na mão do goleiro, mas ela passe e balance a rede, não é, professora? Tem que ser assim. Então, fazendo cera, e essa expressão aí, não é? Ela também é uma expressão conhecida, não é? Se o goleiro está enrolando, o nome é fazendo cera. Se o juiz perceber, né, o comportamento, o time pode levar cartão amarelo, né? O goleiro pega a bola ali, fica andando e não joga para o gol continuar. Principalmente quando está ganhando, né? Aí está se aproximando do final, aí fica lá fazendo aquela cerinha. Isso é muito típico dos goleiros, mas também alguns jogadores também fica aquele bate-bola lá no final com o goleiro. E às vezes, Adriana, os nossos alunos também fazem cera na hora de entrar na aula. Verdade. Após o intervalo, né? Sim. Após uma atividade que foi feita fora da sala, aí sempre fica aqueles lá tirando uma ondinha lá fora e a gente sabe que... Ei, menino, deixa de fazer cera e entra logo na sala. Desse jeito. Não é isso, Adriana? Bem contextualizado, professora Isabel. Pois é, na sala de aula que a gente faz gol, não é? Então, essa expressão fazer cera é conhecida, não é? Conhecida. E usamos muito. Então, gol de peixinho, minha gente, é um gol de cabeça feito por um jogador que pula para cabecear uma bola a meia altura. Então, nós percebemos aí disso que é o gol de peixinho. Eu não conhecia, né? Vi os movimentos, mas não sabia. Agora já sei, viu? Estou ficando esperta nas expressões, né, da narrativa do jogo.
Então, minha gente, ferrolho, não é? Retranca, time extremamente defensivo. O exemplo técnico armou o time para jogar no esquema tático do ferrolho, quer dizer, não abre, não é? Não abre em momento algum para o outro time, não é? Pegar a bola e fazer gol, não é? Existem times que são assim, não é? Parece ter uma bons, barreira né? mesmo, é difícil. São muito bons em relação aí à defesa, né? E aí esse termo bem interessante. Não há para ninguém, então vamos fechar. Vamos né? fechar. Estão lá de retranca também. Aí tem muitos termos. Eu acredito que muitos alunos que estão nos assistindo agora, Adriana, estão dizendo, eu já usei. Eu até coloquei aqui no chat, né? Quem já usou algumas dessas expressões, quem já ouviu? Eu acredito que vocês aí devem estar dizendo, eu já falei isso, eu já ouvi. E devem também, alguns também podem dizer assim, eu não conhecia, né, esse termo. Eu sabia essa questão aí, dessa questão de armar, de fazer aí uma defesa bem segura, mas não sabia esse termo ferrolho. Também estou aprendendo aqui com a professora Adriana e com vocês. Pois é, professora Isabel, Copa do Mundo é momento de aprendizado também, não é? Em língua portuguesa. Então, vamos aprendendo e ensinando, não é? Então, pessoal, nós temos agora o jogador açougueiro, não é? O jogador que utiliza de jogadas violentas, não é? E aí é esse termo, esse tipo de jogador, não é? Ameaçador, não é? Aquele que entra para atingir mesmo, né, os jogadores que são os atacantes, né, dos outros times que fazem bastante gols, não é? E aí, minha gente, é perigoso, não é? A gente fica, né, com o coração assim acelerando. Eita, se esse for tirado, não é, agora para se recuperar, ele não vai ter como fazer gol na Copa. E aí, minha gente, esse tipo de jogador, não é, violento, às vezes é perigoso, não é, professora Isabel? Pois é, e eu acredito que esse tipo de jogador, ele nunca será, vamos dizer assim, elogiado nas suas jogadas, porque ninguém, em lugar nenhum a gente vai aceitar qualquer tipo de violência, e também dentro do campo não. Esse jogador, ele não é bem visto. Eu acredito que ele deve dar muito trabalho. Ele deve também dar muito trabalho ao treinador, né? Verdade. Acho que o treinador não é um treinador açougueiro, né? Que quer ver o seu time fazer jogadas bonitas, belas, né? Vencer com competência e não vencer aí com a questão da violência. Acidente, há uma grande diferença entre acidente, não é? Bater no outro acidentalmente ou bater no outro para atingir, não é? Prejudicar, não é? E aí a intenção errada, não é, minha gente? Aí deve ser combatida. Então, bola venenosa, não é? A bola com veneno, não é? A bola chutada com efeito que leva muita dificuldade para o goleiro. E aí, não é? De vez em quando, vem umas bolas assim venenosas que o goleiro tem que sair da frente para não ser machucado, né? Cavalo paraguaio. Eita, expressão usada no Brasil para referir-se a um time que começa um campeonato após alguns jogos em primeiro lugar, porém acaba o torneio nas últimas colocações. Brasileiro arruma jeito para tudo, eu também. Eu não conhecia a professora Isabel. E aí interessante, não é? Essa expressão. E aí ela chega, não é, assim para definir o estilo, não é, do brasileiro, que é criativo demais. Então, craque, não é aquele jogador muito bom, não é, que a gente vibra. Esse é o craque do futebol. E aí é massa. Ponte, não é? Defesa feita pelo goleiro em que ele pega uma bola que entra no ângulo do gol, não é? Então, essa atitude aí é chamada de ponte. Tapete, não é? Gramado de campo com excelente qualidade, não é? Que não tem nenhum buraco ali, nenhum perigo para os jogadores. Então, é chamado de tapete. O campo é um verdadeiro tapete. Tem essa expressão. Marcação homem a homem, não é? É quando os jogadores de um time marcam os adversários individualmente, não é? Cada um jogador marcando o outro. E aí, matar a jogada é cometer falta para evitar o avanço do adversário em direção ao gol. E agora chegou a vez de vocês, não é? Então,
A atividade ela é bem simples, não é? Falem conosco no chat ou com sua professora, professor, sobre as expressões que não eram conhecidas, não é, para vocês. Então, vocês conversam sobre isso, não é? Como eu conversei com vocês aqui. Como professora, cheguei para vocês e disse, tem expressões que eu não conhecia e que a partir de agora eu já vou identificar quando eu ouvir as narrações dos jogos da Copa. Professora Isabel, nosso tempo voa. Pois é, eu acho que nós vamos voltar para a sala agora fazendo esse exercício que os nossos alunos, nós vamos sair comentando aí as expressões. Então, pessoal, vamos ficar de olho, tem jogo essa semana, né? A aula da professora Adriana está encerrando. Tchau, tchau. Aguardo vocês numa próxima aula, não é isso, Adriana? Isso mesmo, professora Isabel. Eu quero agradecer, não é, a Midian, a equipe de produção e a vocês que estavam aí assistindo a aula. E até a próxima, pessoal.